terceiro ano, né? Segunda videoaula. E vamos filosofar aqui, né, gente? Então, né, dando continuidade, vocês devem ter respondido. E eu vou entrar nesse tema aqui, o antirracionalismo, certo? Então, assim, desde o início da filosofia, o ser humano ele foi pensado com a sua grande ênfase em sua racionalidade, ou seja, o ser humano busca o conhecimento. Quando eu falo em racionalidade, eu estou sendo bem específica nesse sentido, é o conhecimento, certo? Assim, até a modernidade, a razão, ela foi o centro, o conhecimento ele foi o centro de inúmeras reflexões filosóficas, certo? E essas reflexões, elas são consideradas, né, capazes de desvendar a realidade e a si mesma. O conhecimento, ele desvenda tudo isso. Contudo, no final do século XIX, Friedrich Nietzsche questionou as teorias mais tradicionais e os seus fundamentos como ideia de razão, verdade, progresso e valores. Então, assim, Nietzsche questionou algumas teorias porque ele achava que necessitava, né, de terem mais razão no sentido de conhecimento, busca de verdade, progresso, valores que vão mudando, certo? E essas ideias, segundo ele, não passavam, né, de criações humanas para se contrapor a aspectos temíveis da sua realidade. Então ele começou a pensar que o ser humano, para se justificar, né, como conteúdo de existência, muitas vezes inventava respostas para poder se resguardar. E ele achava que isso seria um sentido, ele não via nisso um sentido bom, né? Ele achava que não seria um sentido de evolução e que a gente deveria rever alguns conceitos. Polêmico, né, Nietzsche? Continuando. A obra de Nietzsche, ela é considerada o marco da passagem, gente, do pensamento contemporâneo, porque ela abalou os conceitos de verdade que até então eram estabelecidos com relação à razão, ao ser, à consciência, ao intelecto, né? Que isso tudo, né, eram vigentes até o século XIX. Ele problematizou, né, a crença que o ser humano tem de se chegar à verdade. Ele dizia assim: há verdade, mas existem verdades. E aí tumultua tudo na cabeça das pessoas, porque até então as pessoas achavam que o conceito de verdade era um conceito absoluto. E Nietzsche vai problematizar esse conceito. Não existe uma verdade absoluta. Existem verdades absolutas, mas também verdades relativas, ok? Que até então não era abordado. Segundo Nietzsche, motivado pela vontade de verdade, ou seja, pelo desejo de encontrar a verdade, para justificar a sua própria existência, dar um sentido, né? O ser humano, ele começa a viajar entre teorias criadas historicamente e a criação de novas teorias, atribuindo-lhe, né, uma verdade que fosse interessante ao ser. Porém, Nietzsche criticava esse tipo de verdade, onde o ser humano transferia a sua existência a alguma instância exterior. E ele via assim, tipo, como o céu, a vida eterna, ou a vida após a morte. Ele achava isso não era interessante, pensar numa verdade nesse sentido. Ele disse, o ser humano, quando ele transfere o sentido da sua existência, é como se você fugisse da sua verdade no sentido de conhecimento. Eu não posso pensar numa vida além se eu não tenho certeza da existência dela. É por esse caminho, certo? Ele questiona essa verdade. Sendo assim, ele afirmava, né, que há uma relatividade, como eu falei lá no iniciozinho, né, do nosso diálogo, há uma relatividade nesses conceitos de verdade, que são tradicionalmente absolutos. Então, assim, o que é verdadeiro, falso, bem ou mal, é uma questão de ótica em determinadas situações, certo? Por quê? Porque somos indivíduos, temos nossas particularidades. Nietzsche descrevia o homem, o ser humano, como um fio estendido entre dois extremos. De um lado, o animal, e do outro, o além do homem. Para eles, apenas o além do homem seria capaz de dizer sim à vida, em todos os seus aspectos, dispondo-se até mesmo a experimentar seu eterno retorno, ou seja, repetir eternamente sua entrega. Viver os acontecimentos.
Então, né, Nietzsche, ele trouxe, pessoal, à tona aspectos não racionais da natureza humana, como os instintos vitais, né, o desejo, a vontade de potência, que aquele é a vontade de poder, a potência está ligada ao poder que nós temos, né, a força. Sendo assim, alguns estudiosos classificaram sua obra como irracionalista, por questionar o racionalismo moderno, negando a possibilidade do conhecimento verdadeiro e absoluto. Então, assim, alguns pesquisadores acharam Nietzsche irracional, ou seja, não pensar com a razão quando ele aponta essas verdades relativas. Alguns estudiosos acreditam na verdade absoluta e se sentiram ameaçados com esses novos conceitos. É importante destacar ainda, né, uma crítica nietzschiana, a supervalorização da racionalidade, ela surgiu numa época posterior à afirmação da ciência moderna. Então, assim, a ciência moderna surge, mas após o surgimento vem a valorização da razão, do uso da razão. Por quê? Porque a ciência são os conhecimentos comprovados, não é assim? E a razão busca os conhecimentos comprovados. Então, se a gente usar uma escala, a gente vai perceber que surge o conhecimento científico vem validar os conhecimentos, certo? E após a validação desses conhecimentos, a gente vai aprimorar o nosso pensar. É tipo assim, eu vou acreditar em determinada resposta quando tem uma comprovação dessa resposta. Vou dar um exemplo de senso comum e conhecimento científico aqui. É eu pegar um aspecto do senso comum, que era um conhecimento que eu acredito, que não é comprovado, mas que me trazia resposta, mas aí o científico vai dizer, sim, eu vou colocar em uma interrogação no seu conhecimento. Eu não estou dizendo que ele não existe, mas você pode me provar? Seria por aí, certo? Sendo assim, gente, existe, né, ainda é importante destacar aqui, que dentro dessa supervalorização da racionalidade, né, vão se desenvolver algumas ciências que nós conhecemos, ciências humanas, e aí eu vou entrar na área da psicologia, da história, da sociologia, dentre outras áreas de humanas, que vão em busca desse saber, certo? Onde essas ciências, elas procuravam adotar algumas características metodológicas que são relacionadas às ciências exatas, são os métodos, né? Exatas e naturais. E o ser humano, ele passa a ser, né, um objeto de conhecimento. Claudinha quer dizer que o ser humano, além de buscar o conhecimento, ele passa a ser fonte de conhecimento? Sim. E a gente vai ver mais adiante um pouquinho como é que isso vai acontecer. Bem, Nietzsche denunciou, né, dentre outras coisas, a morte de Deus no pensamento moderno. Com essa polêmica afirmação, ele procurou destacar a separação entre conhecimento científico e os fundamentos religiosos ou metafísicos presentes, até então nas diversas formas do saber humano, fundamentados como Deus ou ideias de verdade, progresso absoluto e liberdade, mas também procurou ressaltar a fragilidade da verdade científica, a qual, por sua vez, tentava assumir o papel de fundamento absoluto da realidade. Então, Nietzsche, ele criticou o conceito tradicional que o ser humano tem das ideias concebidas. Quando ele critica, ele fala a morte de Deus no pensamento moderno, é que ele vai dizer assim, se a ciência quer a comprovação de todas as coisas, como é que a ciência vai provar a existência de Deus? Se Deus, ele é metafísico. Está entendendo? Entendendo como a questão ela é aprofundada? Ele ainda dizia, pessoal, que o ser humano, né, na sua existência, não podia se apegar a conceitos e valores que o levassem a pensar na existência da além-vida. A gente vem falando nessa questão também, né? Eu não posso pensar no além-vida, por quê? Porque eu não sei se esse além-vida tem existência, né? Continuando. Aí tem uma imagem, né? Como o ser humano ele passa a ser fonte do conhecimento, então tem aí essa tela e tem algumas questões que a gente agora vai refletir, certo? Tem um texto de apoio de Nietzsche
sobre verdades e mentiras. Já sabemos que ele vai dizer que as verdades são relativas, né? Então, assim, reflita sobre o texto e em seguida discuta, mas vocês sabem que não vão discutir, vão aí pensar sozinhos, né? O que o ser humano sabe sobre si mesmo? Mas vocês vão ler o texto de apoio para me dizer. Ele seria capaz de perceber-se completamente? De onde viria o impulso da verdade, né? Que impulso vem que busca, que nos coloca em busca dessa verdade? Continuando, tem mais algumas questões de problematização, certo? Sobre o pensamento de Nietzsche, reflita sobre a questão da verdade, certo? E aí vocês vão registrar a opinião de vocês. Existe alguma distinção entre verdade e interpretação? Tipo, existe uma diferença em o que é a verdade e o que é uma interpretação de um fato, que para mim pode ser um conceito de verdade? B, por que tantos filósofos tentaram alcançar a verdade? Tantos filósofos buscaram isso, né? Requereram até um conhecimento científico para validar os conceitos. Por que eles queriam tanto chegar a isso? Opinião de vocês. É possível alcançar a verdade definitiva e absoluta? É possível a gente alcançar isso na vida da gente? A verdade, ela é um requisito necessário para que exista o conhecimento? Então, assim, através da verdade é que eu tenho o verdadeiro conhecimento? Abaixo tem aí algumas palavrinhas. E vamos entrar no assunto bem interessante, certo? Vamos falar sobre psicanálise. Lembrem que a gente está falando aqui que o homem ele passa a ser o objeto de estudo, né? De conhecimento. O homem busca o conhecimento e, num determinado momento, Nietzsche vai dizer, para tudo. Você está buscando o conhecimento, mas você também é fonte de conhecimento. E aí vão surgir as ciências humanas que eu falei para vocês. Lembram da psicologia, da sociologia, da história, né? E demais. Então, assim, se a gente está falando do homem como centro de conhecimento, a gente vai falar de psicanálise. Psicanálise, gente. Vamos aí falar agora de Sigmund Freud e as teorias que ele tem com relação à mente humana, né? Então, assim, primeiramente, quem foi Freud? Ele era um médico, certo? Um médico que se dedicava a transtornos de doenças mentais. Logo, as pesquisas freudianas, né, elas foram para o caminho da consciência e tinham como objetivo descobrir as causas e as consequências, a cura dos sintomas de perturbações psíquicas manifestadas por seus pacientes. Então, assim, vocês imaginem que a gente está falando de uma revolução, a psicanálise é uma revolução, certo? Então, assim, os transtornos mentais, pessoal, há um tempo atrás, ele era tratado como uma doença incurável. E a medicalização do paciente era dopar o paciente ao tratamento de choque. Eu acho que vocês já devem ter visto algum filme que vai nortear essas ações, né? Que mostra o paciente com transtorno mental. Primeiramente, ele era isolado da sociedade. Não podia viver com demais. Ele era um doente. Depois, para tratá-lo, era em manicômios. Tratamentos que eram subhumanos, certo? E Freud, ele começou a inovar esse sistema. E ele identificou que para estudar os transtornos mentais é estudar a mente humana. E ele dividiu nesse estudo, né? Ele identificou 3 elementos formadores do psiquismo humano: o id, ou o nosso inconsciente, o ego e o superego. E nessa imagem, do material de vocês, dá para saber, né? O que é o id? São as nossas motivações. Eu quero isso agora. A criança, né? A criança, ela age pelo id, certo? Eu quero isso agora. Ela não tem ainda a maturação de chegar nesses 2 itens que vão a seguir. O ego. Eu preciso me equilibrar entre os impulsos e as regras sociais. Tipo, o id manda essa mensagem para o ego. Eu quero isso agora. O ego vai dizer, peraí, eu tenho que me equilibrar para saber se o que eu quero, o que é possível que eu possa ter, para me realizar. O ego seria uma peneirinha, né? Para se chegar ao superego. E o que é o superego? Não vou fazer isso, porque não é certo. Então, assim, o superego seria a nossa barreira, a nossa maturação psíquica, certo? Infelizmente, tem pessoas que, pelo
pela falta da consciência, né? Por não ter a sua maturidade a nível de consciência, vai viver sempre no id e vai sofrer bastante, né? Porque não chega aqui para nortear aquilo que eu quero para aquilo que eu posso, né? Vou dar aqui um exemplo do terceiro ano. Eu estava vendo nesse período de pandemia, e no tempinho que dá, eu estava seguindo algumas postagens no Insta, né, de vocês. Eu fico observando algumas coisas que vocês colocam, né? E eu vi uma postagem de Raíssa. Ela colocou no Insta dela. Se você estiver assistindo, Raíssa, eu me lembrei para encaixar aqui nessa questão. Ela fez uma tatuagem, não foi assim? E aí ela botou uma frase. E ela disse que essa frase falava dos sonhos. E que os sonhos, ela aprendeu com a mãe dela, que os sonhos, todo mundo pode sonhar, mas é que a mãe dela sempre lembrava que ela deveria realizar esses sonhos. Então, assim, achei bem interessante essa explicação que ela deu lá no Insta, né? Então, tipo assim, vamos supor que Raíssa tá aqui na tatuagem, ela quer isso agora, né? Tô usando você, viu, Raíssa, para essa demonstração? Mas como ela aprendeu as regras sociais, né? Ela fez a tatuagem agora já sabendo o significado que os sonhos têm na vida dela. Desculpa, viu, Raíssa, se você não gostou que eu coloquei esse modelozinho para você exemplificar a minha explicação, mas foi de boa vontade. Bem, gente, segundo o pensamento de Freud, a consciência humana ela corresponde apenas ao ego. Ou seja, o ser humano, a nossa consciência está aqui ao ego, onde eu tenho essa peneira para estabelecer aquilo que eu quero, que vem do id, para mim poder chegar no superego, que é o que eu posso fazer. Lembrem-se bem disso, certo? Então, assim, tudo, geralmente, questões ligadas à sexualidade, ao poder, à morte, as pulsões do id seriam muitas vezes reprimidas para o superego, sem chegar à consciência. Essa repressão poderia falhar de modo que os desejos retornassem sob a forma simbólica de sintomas. Então, tipo assim, as nossas perturbações psíquicas, sonhos, esquecimentos, atitudes acidentais do dia a dia, do nosso cotidiano, os nossos atos fálidos, né? A psicanálise freudiana, ela previa que tudo deveria ser buscado, gente, como os nossos sintomas perturbadores, pela ausência dessa maturação desses 3 níveis aqui de cima, que são reprimidos em alguns momentos. Então, assim, falando dos impulsos sexuais, quando para uma criança lá no id, que ela tem só necessidade de fazer, mas quando ela não entende de uma maneira saudável o porquê, que ela não constitui o significado, por que não pode fazer, vai ficar uma sequela nesse pensamento dessa criança, certo? Mais adiante, ela vai responder de uma forma não saudável. Pacientes com transtornos mentais, de doenças mentais, segundo Freud, eles eram, na sua grande maioria, pela falta de maturação dessas fases aí. Para a psicanálise, né, existe o pensamento, né, algumas descobertas, né, e essas descobertas tem aí a existência da porção irracional do psiquismo, né, a força sobre a razão, da consciência, a impossibilidade para o próprio indivíduo de conhecer a totalidade dos seus conteúdos, a tensão constante entre os desejos individuais e as normas da civilização, né? Então, assim, para Freud, né, nós estávamos o tempo inteiro no embate entre as nossas pulsões, aquilo que a gente quer fazer, que aí ele designa como eros, e aquilo que nós estamos designados a passar, como as pulsões de morte, que ele chama de thanatos. Essa luta interna causaria um grande mal-estar, uma angústia no indivíduo e exigia que a sociedade, através dos seus impulsos naturais constantes, reprimiam muitas vezes algumas pulsões do indivíduo. E quando isso não é bem trabalhado, vai ser transformado em transtornos mentais. Deixa eu seguir. Freud aborda alguns fenômenos, certo? De quebra de objetos, né? De coisas que nós fazemos muitas vezes inconscientes que não sabemos o porquê. E aí vem a questão para vocês, né? Deixa eu baixar um pouquinho para vocês não verem aqui. Você acredita que todas as pequenas falhas do cotidiano exprimem impulsos e intenções inconscientes? Ou seja, vocês acreditam que muitas falhas que nós temos vêm do impulso inconsciente da gente?
Em sua opinião, é possível desvendar todos os conteúdos inconscientes do indivíduo? Vocês acham que Freud conseguiria isso, gente? Conseguir ler a mente de uma pessoa, entender a mente de uma pessoa. Vou dizer de antemão que é uma das tarefas mais árduas, tem que ser mesmo para o pessoal da psicologia, né, entender isso. A psicanálise trabalha aqui. Então, assim, é muito complexo. Se nós não nos entendemos, tem até um texto que diz, né, nem Freud explica a racionalidade humana, imagine se você não se compreende, como é que você compreende a mente do outro, né? É tão complexo. E tem mais algumas questões aí, certo? Nessa páginazinha para vocês responderem, né? Segundo Freud, o id, o inconsciente, as normas da sociedade influenciam os comportamentos dos indivíduos. Sendo assim, é possível afirmar que o ser humano ele é livre? Ou seja, se as normas da sociedade influenciam a nossa vida, se a gente vive com as regras sociais e elas nos influenciam, até que ponto a gente pode dizer que a gente é livre, né? Reflita sobre a condição humana apontada pela psicanálise, a de um ser dividido entre impulsos e desejos e as normas de civilização. Quais consequências de ceder a um desses polos? É possível estabelecer uma posição intermediária? Tipo, eu posso conduzir os meus instintos de uma maneira que eu os satisfaça sem me prejudicar? Para Freud, questão 3. O ego encontra-se dividido entre impulsos do id e as regras morais impostas pelo superego. Nessa condição, ele tenta encontrar um modo adequado e socialmente aceito de atender os impulsos do id. E você já vivenciou alguma situação em que se sentiu obrigada a conter um forte impulso em respeito às regras sociais? Então, assim, já teve algum momento da vida de vocês que vocês tinham um impulso e as regras sociais fizeram vocês reverem esse impulso, você modificar, e você conseguiu razoavelmente lidar com essa situação? Tem pessoas que não conseguem, certo? Gente, eu vou encerrar aqui nesse quesito, porque na próxima videoaula a gente vai falar de fenomenologia, mas eu tenho uma atividade extra. Tem um filme que é Freud, certo? É só isso. É na Netflix, certo? Eu assisti na Netflix. Não sei se todos têm acesso à Netflix, mas assim, quem não tiver acesso à Netflix, não tem importância. Eu quero que vocês pesquisem sobre uma biografia de Freud, certo? Quem tiver Netflix, eu quero que assista a esse... não é bem um filme, é uma série, mas são capítulos bem curtinhos, certo? Dá para assistir de boa. Vocês têm esse bimestre para fazerem isso para mim. Eu vou cobrar isso de vocês na última semana do bimestre. Vai dar tempo considerável de vocês fazerem isso, certo? Quem tem Netflix vai assistir Freud. Tem lá, História de Freud. É uma série. Quem não tem Netflix, eu quero a biografia de Freud, ok? E a gente se vê na próxima videoaula, gente. Um cheiro grande.